quem deve ser o goleiro do Vila Nova em 2026. Mas antes, tem a notícia do dia, a notícia da manhã, a saída de Guilherme Parede. Desde a semana passada a gente trouxe essa informação de que o Vila Nova negociava a saída em comum acordo com o atacante, o Vila não tinha mais interesse na permanência dele, o Paredes também tinha algumas situações. E hoje pela manhã, a confirmação, a oficialização da saída do Guilherme Parede, né, não joga mais nessa temporada com a camisa do Vila e nem na temporada que vem. O contrato dele era até o final de 2026, mas o jogador não fica. Pedi à nossa produção que fizesse o levantamento com os dados do Parede nessa temporada. Olha aí pra você ver. 22 jogos, 4 assistências, ele não fez gols, 4 assistências e nenhum gol. Então são 22 partidas, 4 assistências e nenhum gol. Ou seja, o principal dele ali, que era os gols, ele não fez nessa volta pela equipe do Vila Nova. Deixa saudade, maestro Tinho Paredes? Não, para essa temporada não, Thiago. Péssimo, né? Até como que poucos explica dias essa atrás. queda, Tinho? Não, eu vejo que ele passou por uma cirurgia complicada. Foi a operação? Ele teve o problema do ligamento cruzado anterior, sei bem o que é isso, é muito difícil voltar em alto nível. Pra mim ele me surpreendeu, você vai lembrar, no jogo que ele voltou contra o Atlético Paranaense no Oba, ele jogou muito no primeiro jogo dele. Pra mim foi uma surpresa diante de tanto tempo parado e voltando numa cirurgia tão grave como é essa, mas foi só ali. Foi só aquele jogo praticamente, depois ele teve mais problemas de lesões musculares que acontecem normalmente quando você faz uma cirurgia como essa de ligamento cruzado anterior, então ele não conseguiu render, aí depois teve aqueles problemas dele com o Luizinho, pra mim ele exagerou falando de treinador, praticamente na chegada do treinador, e não conseguiu render o que rendeu em 2023. Poucos dias atrás até você perguntou para nós se era interessante, eu até imaginei, independente de questão financeira de salário, que eu não entro nesse assunto de quanto ganha o jogador, achei que poderia sim ser um atacante interessante para o Vila manter pelo menos 2 jogadores. Eu fiz essa pergunta para você tem quanto tempo, Tim? Tem uns... Quase um mês, né? Não, uns 15 dias, mas por aí. Eu tô sabendo dessa notícia, não oficial, mas eu tô sabendo dessa notícia há 3 semanas. Até me pegou de surpresa, porque eu esperava que o Parede ficasse para a temporada do ano que vem. Sim. Só que, por isso que eu te falo que eu acho que teve mais coisa do que apenas parte técnica. E a semana passada você trouxe uma informação que pra mim ela foi fundamental. O jogador também não queria. Não então, tava mais afim, né? O jogador não tá afim, não quer ficar, um abraço. Primeiro que já não jogou. A temporada dele foi ruim, os números estão aí. Foi muito abaixo do que a gente esperava, pelo que a gente viu dele em 2023. Aí chega essa situação do jogador, não tem interesse, tem outro time interessado, já eu quero sair. Abraço, tchau, cabe ao Vila buscar outro jogador aí, até com a qualidade superior pro ano que vem. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Pizzas há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo nosso delivery, WhatsApp e telefone 6235314000 ou pelo app da 99 Food. 1h49 da tarde, debate das eras, oferecimento Tiger Moda. Dirige José Silves, que estão conquistando o mundo. O Moda 5 é o novo queridinho ícone fashion, na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, Setor Bueno. Isbafer Ferramentas, começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta exclusiva, furadeira e parafusadeira 12 volts com 2 baterias. The Black Tools, uma das melhores marcas do mundo, por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade, Isbafer Ferramentas. Ligue e conheça 3093-3939, 3093-3939. Ferramenta barata é na Isbafer Ferramentas, 3093-3939. Amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabor você encontra exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engelabor 36090447 ou acesse engelabor.net.br. Engelabor, a melhor amiga do empresário goiano. E o Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, Rua 6 no Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás. Jean Lopes, deixa saudade o Paredes pela falta de futebol que ele apresentou nessa temporada 2025, Jeanzinho? Tá fora do Vila. De jeito nenhum. O Paredes não jogou bola em momento algum, não ajudou o Vila Nova. Logo no início, né, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas em que chegou a Goiânia, ele criou problema demais, foram 2 ou 3 vezes que ele levou problema para o vestiário do Vila Nova, e não ajudou o time, assim como a maioria dos jogadores que faz parte do ataque, né, dos jogadores que fazem parte do ataque do Vila Nova. Eu já disse aqui no comentário há uns dias atrás, de todos os jogadores que fazem parte do elenco do Vila Nova no setor ofensivo, eu ficaria apenas com o Todinho. E claro, com o menino Pajé, esse é base, é intocável.
O restante eu trocaria. Acho que o Vila Nova teve muitos problemas no setor ofensivo durante toda a temporada. Né, o Campeonato Goiano, o Vila Nova foi campeão de forma merecida, mas foi campeão apesar do seu fraco ataque, fez muitos poucos gols. Na Série B tem uma média muito baixa de gols. Teve um momento que o Vila Nova tinha uma média de meio gol por partida na Série B. Teve um recorte que eu cheguei a comentar aqui, meio gol por partida. E isso vai muito pelo setor ofensivo, que mostrou muita fragilidade. E se o Vila Nova quiser alçar voos maiores na temporada vindoura, né, 2026, terá que contratar jogadores de um outro patamar na questão ofensiva. E principalmente um centroavante faz gol. Porque o Vila Nova tem um centroavante que é o Gabriel Poveda, que ele faz tudo, menos gol. 1h52 agora na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 62 32 72 18 81. Venha para Pneus Express, sempre com você. É claro que assim, nesse momento você defender aqui o Poveda, você vira meio que um advogado capeta, né? Advogado satanás. Não que o Poveda seja, muito pelo contrário. Pessoa maravilhosa, tem as melhores informações dele, inclusive escuta a gente. Mas assim, não é defendendo o Poveda, cara, mas atacante que vive também com os meios que o Vila Nova tem, difícil, o povo passa fome. O povo passa fome. Por que a gente tem muita audiência aqui no Debate das Ceras e na Band dos Goiânia? Não adianta você ter um bom apresentador se você não tem bons comentaristas. Né? Só o Thiago Menezes aqui não faz nada, só o Tino não faz nada, só o Nivaldo não faz nada. A gente é uma equipe. E no futebol também, gente. Futebol não é tênis, não. Então, qual gol o Poveda perdeu? O Vila não cria, cara. O Vila não cria. Quem foi o grande camisa 10 nessa temporada do Vila? Então, assim, é complicado também a gente ficar aqui só massacrando o coitado do Poveda, né? Tá devendo? Tá. Mas mesmo assim, o artilheiro do Vila Nova em todo o ano. E foi muito importante no título goiano. Mas, Nivaldo, sobre o Parede, por isso que às vezes eu sou um cara assim meio dozento com o diretor. Eu tenho dó dos caras também. Porque assim, pô, você pega o Parede, todo mundo bateu palmo no momento em que o Parede voltou. Todo mundo achava que seria uma contratação espetacular. O cara não jogou nada, Nivaldo. Nada! E ainda criou um monte de problema no Vila. Criticando o treinador abertamente, gerando intriga no grupo com esse negócio de usar o microfone. Então assim, cara, o comportamento, a atuação do Parede nessa temporada apagou tudo de bom que ele fez em 2023. Outro cara, o André Luiz. Quem criticou a contratação do André Luiz? O que esse cara tá jogando com a camisa do Vila? E tem contrato pro ano que vem também. Outro cara que foi contratado que todo mundo bateu palma, Gemota. Uai, mas... O que tá jogando com a camisa do Vila? Você tá usando um argumento pro Poveda e os outros você usa diferente? Não, eles não são atacantes, né? Eles não dependem de meia pra fazer gol. Inclusive eu citei dois aqui que são meias. Mas enfim, Nivaldo, fala pra mim aqui, por que o Parede nessa temporada 2025 não jogou nem 10% com a camisa do Vila do que ele jogou em 2023? Primeiro a questão da lesão, né? A lesão dele foi muito grave, jogador... normalmente os atletas não voltam após uma lesão dessa gravidade a ter o mesmo desempenho. Isso acontece muitas vezes. Outra coisa é o Parede, eu me lembro quando ele surgiu lá no Curitiba, como um grande jogador. O Curitiba inclusive negociou com o Internacional, que era um outro patamar para ele, né? O Inter é muito maior do que o Curitiba. Depois ele foi para o futebol asiático e tal. Mas mostra que é um jogador meio que desfocado. Ele é jovem ainda, né? Não tem 30 anos, mas é um jogador que ele precisa desse foco, porque ele surgiu como grande promessa lá no Curitiba e não se consolidou como grande jogador no futebol brasileiro. Então isso é a cabeça. É a cabeça, porque aqui no Vila ele tinha que entender o seguinte: ele, na volta dele, o Tinho até se referiu a isso, ele fez um grande jogo diante do Atlético Paranaense, a torcida tinha a verdadeira idolatria por ele, ele deveria entender isso, falar assim, pô, aqui, se eu fizer uma grande temporada, eu tô feito, eu não fico aqui no ano que vem, eu vou ser negociado para um grande clube do futebol brasileiro. Só que ele não tem esse tipo de entendimento, né? É um jogador meio que cabeça fraca. Ele é obtuso, Nivaldo? Em algumas situações, sim, porque, veja, ele não fez nenhum gol, bicho. Um atacante que não faz nenhum gol e fez poucas assistências. Faz, não, eu não fiz gols, mas eu dei muitas assistências para os meus companheiros fazerem. Ele deu 4 assistências apenas. Isso é muito pouco. E ele é talvez ele seja o grande salário que o Vila pagou, o maior salário, talvez. Dizem que nessa volta agora ele reduziu constantemente, assim, não constantemente, drasticamente. Consideravelmente. Drasticamente a palavra. Dizem que ele ganha menos de 80 mil reais.
Ou ganhava, né? Pois é, já que ele rescindiu. Ficou caro. Então, é um jogador que ele tinha que ter a cabeça, por exemplo, do Poveda, que é um cara de grupo, é um jogador que se dedica, se esforça. Ele pode apresentar mais, né? Não sei se o contrato dele é estendido para o ano que vem também. O caso do Parede, ele precisa apresentar mais, porque ele não pode ficar só no perfil de bom moço, que jogador atacante tem que fazer gols também. Então, o Parede, para mim, o problema dele, fundamentalmente, é compreender as coisas, é cabeça. O problema dele é de cabeça. 1h57, debate das eras, oferecimento, primeira mão, Saga, confiança absoluta, Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas, Like Imóveis, o like das eras do esporte da Like Imóveis, a Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan, da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta, e Sim Digital. Tá todo mundo dizendo por aí que essa novidade é maravilhosa. Diga sim você também para essa novidade maravilhosa. Completona fibra e TV, um pacote com manete, que além de muita conexão e diversão, vem com atendimento humanizado e eficiente. Diga sim à tecnologia e assine já. Sim Digital é completona, é para você ouvinte. Gente, eu preciso bater 300 likes. Deixa eu dar mais uma passada aqui, registrando a mensagem do meu povo. Márcio Tigrão, Thiago e o Dodô. O Vila tem que fazer um esforço por ele. Márcio, a última vez que eu chequei a informação, eu vou até checar hoje de novo, daqui a pouco eu mando uma mensagem aqui para uma fonte, o Vila não estava muito animado com a questão do Dodô, não. Principalmente porque o Vila teria que pagar um valor alto. O Vila tem a preferência da compra. A última vez que eu chequei, confesso que tem umas 3 semanas, o Vila não estava animado com a possibilidade de compra para ter o Dodô em definitivo. Até por uma série de fatores lá também. Não sei se vale a pena, cara. O Dodô fez algumas partidas interessantes, mas eu não sei se eu vejo o Dodô como solução. Mas dependendo do preço, compensa o Vila investir nele. Ele é bom jogador. Eu vou procurar essas informações aqui, ele é de qual time? Trazer. Você lembra? Pego aqui o time dele depois. Também não eu lembro. Tenho aqui no conversa lembrar, de WhatsApp aqui. Eu pego daqui a pouco. Ele é muito bom jogador. Eu acho que ele teve altos e baixos, né? A temporada dele não foi constante. Mas ninguém mostra aquilo que não sabe, certo? Justamente. Você mostrou qualidade em alguns jogos, é porque ele sabe. Então, é um jogador que, se for devidamente trabalhado, ele pode render sim. É melhor o Vila entender o seguinte: olha, eu posso investir nesse cara aqui do que trazer um cabeça de bagre, como normalmente aconteceu aí nos últimos anos. Um abraço aqui pro Clodoaldo Nunes, tá ligado? Que, Jean? Fala, Jean. Que, Jean? Não, quando o Dodô tava jogando na posição dele, e quem colocou ele para jogar de 10 ali, de meia mesmo, foi o Luizinho Lopes. Ele jogou muito bem, ajudou o Vila Nova. Inclusive, o Vila passou a fazer mais gols na ocasião. Aí, depois, os treinadores começaram a entrar nos esquemas 3-5-2, 4-4-2, jogar ele para a ponta direita para correr atrás de lateral, aí o futebol dele caiu. Mas ele jogando como 10, a posição dele mesmo, ele é muito bom jogador, eu concordo com o comandante. Ele é do Coimbra, lá de Minas Gerais. Coimbra, que é um time de empresários. Então, assim, eu não sei, cara. Eu vejo o Dodô como jogador razoável. Dependendo do valor, eu não pagaria, não. O que eu vejo é o seguinte, Thiago. O Vila precisa... Ele não me empolga, sabe? Eu sempre vejo assim, é preciso manter uma base. E dentro dessa base, depois, aí você vai no mercado. Não adianta querer ter só o Dodô. Aquele cara da Chapecoense que eu falei... Você tem que buscar outros jogadores para ter a concorrência. Aquele cara da Chapecoense que eu falei aqui semana passada, Eduardo Persson. Eu não sei como que ele tá clinicamente, mas ele é muito mais jogador que o Dodô. Muito mais jogador que o Dodô. Ele não tá sendo titular lá na Chape, mas ele joga tecnicamente, ele tem muito mais qualidade. Aquele Eduardo Persson, um que jogou no Ituano ano passado. Ele é muito bom de bola. Foi rebaixado, ele é bom jogador, teve uma lesão, foi pra Chape, não conseguiu ser titular na Chape. Mas eu vejo aí, você precisa ter um elenco forte. E muitas vezes é isso que tá faltando o Vila, ter um elenco mais forte. Porque você tem a concorrência. O dia que o Dodô não tiver bom, não tiver bem, põe outro, põe um cara. Aí você tem dois jogadores da mesma competitividade no elenco, né? Você pode ter 2 jogadores com a qualidade semelhantes por posição. 14h, debate das eras, oferecimento Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o Doutor 6231428070. Casa do Marceneiro, tudo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Na Vesa Queirô, na Praça Nova Suíça. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. E na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Meninos, sobre o Kozlinski, o tema principal é esse aqui, ó. Quem deve ser o goleiro do Vila em 2026? Deixa o teu like, meu amigo. Você tá mandando mensagem, eu tô registrando aqui. Mas cadê o seu like? Sapeca like no canal do YouTube. Alô, João Reis Araújo. Fala, seu João, tá ligadaço. Não perde um programa, Tim. Seu João é gente boa demais. Um abraço pra ele. Grande seu João. Seu João tá mais triste ou mais feliz? Cara, ele tá triste pelo Vila e muito feliz pelo momento do Goiás. Mas eu falei pra ele, cuidado, seu João, que o Goiás vai subir. Aí ele morre. Ele pula da sacada do prédio dele. Faz isso não, seu João. Calma. Seu João,
fecha com a gente que a gente precisa da vaga na Série A, seu João. Fecha com a gente. Fecha com a gente. Vamos juntos, mãos dadas com o Goiás pra Série A do Campeonato Brasileiro. Viu, seu João? Torce contra não, seca não. 2-2. Olha os números do Kozlinski nessa temporada 2025. O Kozlinski está sendo testado, pode renovar o contrato com o Vila para a temporada do ano que vem. Ele fez 10 partidas, 6 gols sofridos e ficou outros 4 jogos sem tomar gols. Não, ficou 7 jogos sem tomar gols. 7 jogos sem tomar gols e tomou 6 gols em 10 partidas. Ou seja, ele tomou 6 gols em 3 jogos. Em 3 jogos. É um cara que vale a pena uma renovação, o Nivaldo. Ele pelo menos tem experiência em Série B. O Vila vai negociar o Balinha? Vai. Vale. Então é o Kozlinski que tem que começar a temporada. Eu acho o Kozlinski um bom goleiro. Não sei qual... Balinha é um house, né? O que acontece? O que acontece? O Kozlinski, quando ele chegou no Vila, ele seria titular. Acontece que ele se machucou, né? Ele se machucou até com uma certa gravidade. Aí ele perdeu a condição de titular. Normalmente os treinadores acabam ficando receosos de fazer esse tipo de modificação, porque o goleiro já passa a ser da panelinha. Não vou mexer nessa posição aqui não, porque posso ter problema. Mas o Vila pode... Aí, o House indo embora, logicamente que o Vila Nova tem que ir atrás de outros goleiros, né? Aí vai depender daquilo que o Vila Nova quiser na temporada de 2026. O que não dá pra ficar com os dois, né? Os dois, pra mim, de jeito nenhum. A situação do House, pra mim, já tá definida. O House, ele será negociado pelo Vila Nova. Daqui a pouco, inclusive, tem um tema do House e uma equipe aqui na capital. Uma equipe aqui da capital. Daqui a pouquinho, uma informação exclusiva nossa. Exclusiva. O House? Daqui a pouquinho, dá uma segurada aí. Daqui a pouco tem mais. Você ficaria com o Kozlinski pra 2026 ou não, ô Jean Lopes? Kozlinski? Eu ficaria com ele para compor elenco, não para ser o goleiro titular do Vila Nova. Thiago, eu não vou mais aqui, pelo menos essa é uma posição particular minha, eu vou cobrar mais dos times para contratar jogadores de mais peso, sabe? Jogadores de um patamar acima, para a gente não ficar sofrendo como nós estamos sofrendo já há algum tempo nessas séries B dos campeonatos brasileiros. Para mim, tanto o House como o Kozlinski servem para compor elenco. Para titular, o Vila Nova tinha que buscar um goleiro acima dos dois, na minha opinião.